Deixa eu conversar com o doutor Eduardo Leite, que já está aqui a posto. Faz tempo que eu não te vejo, tudo bem? Você vê? Você me abandonou? Abandonei. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, apesar dos índices, né, de roubos, ainda mais com a chacina que aconteceu em Carapicuíba, que assustou. Aconteceu uma e depois de 15 dias aconteceu outra. O mundo tá ficando louco. É geral. Essas duas chacinas que ocorreram em Carapicuíba nos preocupa muito, porque ela tem características de grupo de extermínio. A própria corregedoria da Polícia Militar vem investigando essa questão. Nós tivemos a primeira no dia 13/7, né, onde nós tivemos exatamente 5 vítimas, 5 mortes e 3 feridos, numa ação de pessoas com toucas, ninja, enfim, uma ação muito planejada e orquestrada. E agora, esse final de semana, nós tivemos essa outra chacina. Aliás, não foi uma só, né? Nós chamamos de chacina porque foram várias ações. Isso. Foram 4 ações, né? Simultâneas, praticamente, uma seguida da outra, muito próximas, né? E aonde nós tivemos o resultado de 7 mortes e 4 feridos. Então, isso representa de todas as chacinas que ocorreram do começo do ano até hoje, no estado de São Paulo. Nós tivemos essas duas em Carapicuíba, né? A grande maioria das vítimas que morreram decorrente de chacinas está nesses casos que ocorreram nesses 15 dias. Agora, tem uma questão muito importante que a Corregedoria começou a apurar, começou a investigar. Chacina é um crime muito difícil de investigar, Marise. Por quê? Porque, na verdade, quem preserva a cena do crime é a Polícia Militar. Se a Polícia Militar, se alguns integrantes, porque na verdade eles não são policiais militares, são bandidos. Aqueles que na verdade, esses policiais que são travestidos de bandidos, obviamente, ou que agem dessa forma, não podem ser considerados policiais militares. De forma alguma. Não são pessoas que dão segurança, porque na verdade o propósito é esse. E exatamente faz ao contrário, cria um temor, né, uma insegurança, uma instabilidade no local, e que é o que está acontecendo. Porque a população, ela fica preocupada, fica tensa com essas duas chacinas, e tem uma repercussão nisso, né? Ou seja, você tem um desdobramento. Então, a chacina, ela tem essa característica difícil de solução, difícil de você chegar à autoria delitiva, apesar da autoria dos crimes, apesar da polícia, do delegado ter já feito a prisão de um policial militar, que assim que aconteceu a chacina desse final de semana, esse policial apareceu, foi atendido num pronto-socorro com um tiro na perna. O delegado de polícia, com a sensibilidade e com a experiência na investigação, achou que podia ter alguma ligação e imediatamente já começou a trabalhar em cima desse caso. Esse policial, ele já se encontra detido, preso, no presídio Romão Gomes, ou seja, um presídio específico da Polícia Militar. E agora, ontem, outra pessoa também foi detida, foi presa, que é um segurança que tem um envolvimento direto com policiais militares, então eventualmente podem estar envolvidos nessas chacinas. A polícia civil, o delegado que está investigando essas ações orquestradas de final de semana, que foram 4, né? Repito, não é uma única ação, várias ações, foram 4 ações, e tem as mesmas características, ou seja, o mesmo modus operandi, a mesma forma de atuação, né? Com motos e carros na ação criminosa. Então, o que leva a crer, o que pode estar acontecendo na região da Grande São Paulo, e especificamente em Carapicuíba, um grupo de extermínio, né? Porque as vítimas tinham alguma passagem na polícia. Agora, nessa história toda, muitos inocentes acabam indo. Uma moça grávida, por exemplo, de 3 meses, de 3 meses, que se encontrava num bar naquele momento, foi morta, né? Então, é óbvio que
inocentes acabam sendo também atingidos numa ação violenta como essa. Então, a polícia tem que ser rápida, a Secretaria de Segurança Pública tem que dar uma resposta rápida, mesmo porque para poder debelar esse grupo, se eventualmente existe um grupo de extermínio. E tudo leva a crer que a motivação desses crimes tenha sido em decorrência da morte de um PM, de um policial militar na região, há alguns dias atrás. Tanto é verdade que teve uma testemunha, um garoto, né, um rapaz, um adolescente, foi abordado por 7 policiais militares e ele já foi inclusive registrado um boletim de ocorrência. Por quê? Porque ele foi espancado, ele foi humilhado, ele ainda depois estava indo para a casa da madrinha, depois esses policiais militares acompanharam, foram até a casa onde ele se encontrava, que era a casa da madrinha dele, entraram, vasculharam, depois levaram o garoto para a calçada e bateram, enfim. Então, todas essas ações, elas deverão ser investigadas, porque uma pode estar relacionada com a outra. Por isso que a chacina é muito difícil de se investigar. É difícil de você encontrar a autoria do crime, por conta disso. Primeiro, normalmente o local do crime é destruído, porque uma vez que a polícia militar faz a preservação, e na verdade não existe preservação nenhuma. A perícia chega lá, o delegado chega para fazer, junto com os seus policiais, para fazer a investigação, chega lá, não encontra absolutamente nada. Ou seja, a coleta de material, ela foi destruída, né? As provas foram destruídas. Então, consequentemente, é realmente um crime muito difícil de ser investigado. Eu espero que a Secretaria de Segurança possa chegar à autoria dessas chacinas. Até mesmo porque precisa resgatar a tranquilidade na sociedade. Porque Carapicuíba hoje está um temor. As pessoas têm medo de ficar em bares, as pessoas têm medo de ficar sentadas na frente das suas casas, né, por conta de repente, vem uma ação do nada, utilizando carros e motos, com tocas ninjas, e as pessoas vão lá com um forte armamento, armas calibre 12, armas de 9 milímetros, armas inclusive de uso restrito da Polícia Militar, e que acaba agindo e matando as pessoas. Era até isso que eu ia perguntar. Tem uma conjectura em cima dos cartuchos disparados, tanto na outra chacina quanto nessa atual. Tem como fazer uma investigação e chegar até os culpados? Tem. Se tiver coleta de material, por exemplo, dá para fazer o confronto balístico. Então, as pessoas que foram mortas, se você extrai, vamos chamar vulgarmente bala, mas é projétil, mas vamos vulgarmente bala, ou seja, se esses projéteis forem retirados, né, das vítimas e a perícia fizer um confronto, pode identificar se saiu da mesma arma. Então pode ligar os crimes se eventualmente for utilizada a mesma arma. Mas geralmente eles utilizam armas diferentes. Por quê? Porque na verdade eles são profissionais na área de segurança, entre aspas, porque na área de segurança, na área de crime, né, eles lidam com isso, eles fazem a apreensão de armas o tempo todo, né, e obviamente pode ser utilizada essas armas apreendidas pela polícia. Então, nós estamos diante e eu acho um absurdo, nós estamos no século XXI e nós temos chacina ainda, né? Se bem que tem coisas piores que estão acontecendo no Oriente Médio, que é tão feio quanto está acontecendo aqui. Lá é uma guerra sem fim. Mas aqui nós também estamos numa guerra civil, não é diferente da nossa guerra. A nossa guerra é urbana. É uma guerra indireta. E a nossa guerra é assim, você não consegue saber, não tem face. Porque os crimes acontecem de uma forma tão brutal quanto tem sido lá no Oriente Médio. Então, essa questão das chacinas, ela tem que ser investigada, ela tem que ser debelada. A Secretaria de Segurança Pública, o secretário Grela, tem que dar uma resposta imediata para a sociedade em função dessa chacina. É inconcebível você, no século XXI, nós temos chacina. Chacinas. E muitas, né? Agora, o índice em relação à criminalidade, estavam falando que o roubo aumentou, só que de homicídio diminuiu.
Como que você vê esse ponto de vista em relação ao que a Secretaria divulgou essa pesquisa toda? Nós tivemos 45 dias de uma forma bastante diferenciada. Pela primeira vez nós tivemos uma Copa, pela segunda vez, mas a outra foi há muito tempo atrás, há décadas atrás. E nós tivemos 45 dias que as pessoas estavam imbuídas de euforias, né? Estavam contaminadas pela questão da Copa. Nós tivemos uma coisa muito importante, ou seja, nós tivemos um aumento do efetivo nesses últimos 45 dias, mais policiais militares foram para as ruas, ou seja, então, de uma certa forma, a segurança deveria ter sido muito mais, eu diria, muito mais pontual, né? Então, o governo não tem que comemorar, ou seja, de forma alguma, que não aumentou, o roubo não aumentou acima de 25%, acima de 30%. Na verdade, ele tem que se manter ou diminuir. Né? A preferência é diminuir os roubos, principalmente com essa quantidade de policiais que você tinha. Se bem que a quantidade de policiais que foi colocada nesse período ainda não é o suficiente para poder prestar uma segurança à altura. Foram mais de 4 mil, não foi isso? Quase beirando a quase 5 mil policiais. Porque nós tivemos, segundo estatísticas, segundo números informados, nós tivemos mais de 500 mil turistas que passaram pela cidade de São Paulo. Né? Consequentemente, você tem um número bastante expressivo, de 11 milhões, então nós somos praticamente para 11 milhões e meio de pessoas. Então você tem que aumentar o efetivo para poder garantir. É óbvio que nós tivemos locais que foram pontuais. Por exemplo, nós tivemos um alto índice de roubo na região da Vila Madalena, furtos também, aumentou bastante. Por quê? Porque a concentração de pessoas acaba mobilizando a criminalidade. Por conta dos bares, e a diversão toda ficou. E depois tem outra, a questão da utilização de álcool, utilização de bebida alcoólica. Então, os marginais, né, os bandidos, aproveitam essas situações. Então, é natural que há um aumento nessas regiões de maior concentração. Você tinha na Vila Madalena, por exemplo, apesar da polícia, da prefeitura ter feito bloqueios, ter feito alguma estratégia naquela região, tinha dias de jogos, por exemplo, chegava a 50 mil pessoas. É um número muito grande de pessoas concentradas no mesmo local. Então, é facilmente explicável esse aumento de roubos e a redução de homicídios. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, é cíclico, você sabe, é cíclico. O que você tem que verificar é o que aconteceu no final do ano. Né? Até agora nós estamos, nesses primeiros 6 meses, nós estamos com os índices, alguns aumentaram acima até 30%, outros diminuíram, entretanto nós estamos ainda com a criminalidade batendo nas nossas portas. O que na verdade tem que reduzir em tudo. Né? E como tem que reduzir? Ou seja, através de políticas públicas na área de segurança, prevenção de crime urbano. Nós temos que aprender a fazer prevenção de crime urbano. O problema é que nós não sabemos fazer. Ou seja, infelizmente os nossos órgãos responsáveis não sabem agir na prevenção de crime. Sem falar que nós temos um histórico, falta de educação, falta de trabalho. Hoje você tem aquela nova essa nova leva de adolescentes que nem estuda nem trabalha, né? Ou seja, nem estuda nem trabalha. As meninas que acabam engravidando muito cedo. Exatamente. Então o que acontece? Quando você não cuida desses adolescentes, eles vão para algum lugar e obviamente vão para onde? Para o crime. Ou seja, quem não estuda e não trabalha, acaba indo para o crime, é óbvio, né? Então esse é o grande problema. Então nós estamos diante de um momento na sociedade, talvez de transformação, porque é mais uma adolescente, também, mais um período que nós perdemos por falta de políticas públicas, né? Então esse é o maior problema. Agora, não adianta, há de se pensar de que as estatísticas apresentadas, elas não refletem uma realidade, a não ser os crimes de homicídio, porque
tem o morto, se tem que, na verdade, colocar ele numa estatística, né? O crime a esclarecer ou esclarecido. De qualquer forma, o crime de homicídio sempre você tem a morte, né? Agora crime de roubo, crime de furto, que são crimes que não são nem investigados. Né? Nós temos um baixo índice de solução de crimes de roubo e crimes de furto, porque não tem investigação. Você vai lá, faz o boletim de ocorrência e pronto, acabou e se perde. E tem muitos que não fazem. Se você é furtado, sei lá, tem um celular furtado... Mas esse você tem razão. Você só faz o boletim de ocorrência quando o seguro exige que você faça. Né? E hoje você tem, apesar de você ter o online, né? Ou seja, o boletim de ocorrência online, porque antes você só fazia só os furtos, né? Só os furtos você podia fazer sem violência, pela internet. Agora hoje eles liberaram. Os roubos também você pode fazer pela internet. Agora, o roubo, obviamente, a pessoa que tem o carro roubado, ela tem que registrar, porque ela tem que receber seguro, ela tem, ou seja, agora, os furtos... Você pode estar certo que nós temos um número muito superior ao que apresenta na estatística. A estatística fala que teve um aumento de 38%, isso de 2013 para agora, 2014. Isso roubos, né? Roubos, que é roubo de carro. De carro, isso. Você tem uma questão também muito séria aqui, que é o problema dos roubos de veículos, né? E furtos e roubos de veículos, que nós sabemos qual é o destino desses veículos. Esse mês aqui entra a lei dos desmanches, que já entraram várias leis dos desmanches, né? E nós sabemos que durante muito tempo os desmanches foram comandados os proprietários eram policiais civis e militares, né? Ou seja, então, apesar de ter diminuído bastante o número de desmanches de veículos, né? Porque as pessoas acabam comprando peças e muitas vezes compram peças que obviamente são resultado de furto, de roubo, né? Porque as pessoas não sabem, mas vão lá e compram. Né? Porque o carro roubado, o carro foi para desmanche. Então, agora entra uma lei que regula, ou seja, que aumenta a fiscalização em cima dos desmanches e provavelmente quando você aumenta a fiscalização, as pessoas recuam, né? As pessoas acabam o quê? Fechando os desmanches. Eu acho que o objetivo de tudo isso, dessa lei, principalmente em matéria de desmanche, o desmanche tem que acabar. Mas por que não fizeram essa lei antes? Não, mas na verdade outras leis já entraram em vigor, mas é muito difícil, porque é um mercado paralelo, ou seja, um mercado onde as pessoas só consomem aquele produto porque é mais barato. Sim. Né? Mas ela não sabe se aquilo é produto de furto ou não. Na região central você encontra muitos produtos baratos e as pessoas compram porque falam que está muito caro em outros lugares e nem sabe a procedência do produto. Assim como você tem todo mundo sabe o endereço da criminalidade. Você quer documento falso? Você vai lá na Praça da Sé, você encontra documento falso, gente vendendo carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte, daí por diante. Você quer droga? Você vai na Cracolândia, você sabe onde é que está você quer buscar carro roubado? Você sabe onde tem, vai para desmanche. Ou seja, é engraçado que a criminalidade tem endereço, só não contaram para a polícia não sabe que tem endereço, né? Então, falta disposição, falta vontade política de investigar e de apurar e de punir esses criminosos. Falta educação também, né? Educação é a base, por isso que eu falo, quando você... Essa questão, eu acho que essa matéria que foi feita agora dos nenéns, ou seja, essa nova modalidade, né, de pessoas que não fazem nada, que são os desocupados, que esses adolescentes que não estudam nem trabalham, isso chama atenção para um futuro não tão bom, né? Então eu acho que nós temos que começar, aliás, não só nós, mas sobretudo o governo tem que prestar atenção um pouco mais nessas questões. E de criar projetos para cuidar dessa nova modalidade. Se a menina que teve um filho tão cedo, com 12 anos, não tem a possibilidade de ir estudar, por que não criar um grupo de professores de ir até? Porque a educação, como o doutor Eduardo acabou de falar e eu assino embaixo,
baixa é a base de tudo. Mas o problema é o seguinte, enquanto você vê que os professores estão na rua fazendo manifestação, 15, 20 mil pessoas na Avenida Paulista, ao invés de estar na sala de aula dando aula, eles estão fazendo manifesto na Avenida Paulista para poder buscar melhores salários. Sim. Então é isso, ou seja, não existe como distribuir, como gastar o dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro público, né? Eu acho que não há, falta consciência dos nossos políticos nesse tem que ter sentido. até foco para fazer uma manifestação dessa, né? Com um objetivo final. Marise, até para finalizar, é fácil resolver o assunto, tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Vontade, interesse, sobretudo. Doutor Eduardo, muito obrigada. Você volta na próxima terça-feira, não é? Eu sempre que eu sou requisitado, eu tô aqui. Dá um beijo, muito obrigada. Eu ia até uma próxima. Faz tempo, e não me abandone mais. A gente está malhando no mesmo lugar. Depois eu te conto. Então tá bom.